final do que estamos ensinando sobre os ministérios, o serviço na casa do Senhor, o dom espiritual que cada um recebeu quando recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou vendo muitas pessoas lá na frente, quero pedir ao Integrar que conduza essas pessoas aqui à frente. Eu saí do meu lugar, já tem um lugar aqui, você fica com o meu celular, tem alguns lugarzinhos aqui, 1 ou 2. Levanta a mão aí, se tem um lugar aí do seu lado, levanta a sua mão, tem um lugar, olha aí, olha. Só trazer o povo que está aí na porta. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães. Como eu tenho certeza que ninguém da igreja vai ficar do lado de fora, eu quero pedir a vocês que entrem, todos vocês, ninguém lá fora, para a gente não perder a porção da palavra de Deus nesta manhã. Queridos, é uma alegria muito grande vermos o envolvimento, o trabalho, o esforço de toda a nossa igreja para que as pessoas que vêm à nossa igreja possam ter o seu assento. Mas eu quero, mais uma vez, dizer que Maria Alice e os adolescentes, todos vocês, cadê aquela nossa organização de colocar os puffzinhos aqui por enquanto? Vamos lá, rapidinho, olha, vai trazendo lá. Então, um monte de gente amontoado aqui, um monte de gente amontoado lá no fundo. Então, venham aqui para frente. Podem vir. Isso, bem obediente. Isso, foram buscar agora o puff. Os puffs. Aqui é tudo muito democrático. Vocês vão perceber que aqui a gente lida com democracia. Venham todos, não fique ninguém de fora desse momento. Queridos, então temos aprendido ao longo dessa série de mensagens os 4 movimentos do ministério, as 4 estações do ministério de uma igreja. Então nós temos o amor que foi derramado por Deus e nos salvou, nos libertou, isso nos trouxe vida. E esta vida abundante que temos em Jesus precisa ser vivida de maneira alegre e em paz. Então a primeira estação do ministério de uma igreja é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este amor gera vida. Um dia nós também estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quem se lembra desse verso? Mas a parte final dele é mais interessante ainda, mais bonita, mais importante, mais empolgante ainda. Nós estávamos mortos, mas Ele nos vivificou. Jesus nos deu vida por meio do seu nome. Então, uma vez que fomos salvos por Jesus e temos vida, a vivemos com plena alegria. Alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus, que foi derramado nos nossos corações. Um dos gomos do fruto do Espírito é essa alegria, alegria que excede, assim como a paz, que é a última estação dos ministérios de uma igreja. Nós temos na alegria uma razão máxima para que possamos viver plenamente o que Cristo nos deu para viver. Ele disse que teríamos vida e vida com abundância, muita vida, vida plena. Então, uma vez que amamos, uma vez que temos vida, temos alegria, a proposta de Deus para quem vive nessas 3 dimensões ou nestas 3 estações iniciais é que ela tenha paz. Repita comigo, paz. Shalom. Não importa as circunstâncias, você vai ter paz. Não importa. Essa semana foi uma semana fantástica, uma semana maravilhosa. Tivemos muitas coisas boas, grandes da parte do Senhor, coisas que nós não sabíamos que estavam reservadas para nós. Na terça-feira, além do Bom Dia Espírito Santo às 7, a tenda de oração às 12, nós tivemos o culto da mulher. Uma salva de palmas aí à mulherada. Uma celebração especial produzida pela nossa MCM, um negócio assim impactante. Eu nunca vi tanta mulher no templo. Foi um tempo maravilhoso. Depois, ali fora, isso se manifestou na comunhão e nós vimos muito de Deus em tudo que participamos aqui.
E foi também a semana que iniciamos a entrevista com muitos que estão chegando para a nossa igreja. Muitas pessoas que vão se batizar, outras que estão vindo por carta. Então, foi uma semana bem intensa, gostosa, porém muito cansativa também. Na terça-feira nós temos a célula que se reúne na minha casa e outras 26 espalhadas pela cidade. Mas eu lidero a célula na minha casa com a Raquel, que é a anfitriã, minha esposa. E na quarta-feira, lá no Espraiado também, na nossa célula com a nossa igreja lá no Espraiado. Na quinta-feira, um culto maravilhoso aqui. Quem estava aqui quinta? Olha aí. A igreja estava cheia na quinta-feira, estava bonita demais. Deus tem abençoado muito. E isso tudo a gente está lá empolgado, feliz, satisfeito e não sabendo o que ia acontecer para frente. E na sexta-feira, então, tivemos, além de todas as atividades ao longo do dia, tivemos uma mini vigília fantástica. Quem estava aqui na mini vigília? Das 8 até as 10 da noite, até a meia-noite, digo. Até a meia-noite acabou, mas até chegar em casa, uma hora da manhã, como disse o Zorimar lá na aula. Né? E alguns chegaram 2 horas da manhã, outros 3 horas da manhã. Mas, assim como o Zorimar disse lá, eu digo aqui agora. Às 7 da manhã, eu tinha o compromisso de estar no sacolão para comprar todo o material para os nossos missionários lancharem à tarde. E então, lá estávamos eu e o Leonardo, né, no segundo momento. Eu comprei as coisas, fui no mercado, comprei também, passei em outro lugar, comprei. E o Léo, no dia anterior, já tinha carregado a picape com um fogão que compramos lá para o Espraiado. Uma bênção. Aí fui correndo, cadê a Anne aí? Anne, Marcele, tá ali, a Anne. Aí, Anne, chegamos em casa correndo, falei assim, Kel, troca de roupa que eu já estou saindo com o carro, que a gente vai lá visitar a nossa família que passou um tempo sem vir, em razão do nascimento da bebê. E de lá, já voltamos correndo para casa, chegamos em casa meio-dia. A gente se lembra que tem criança em casa, né? Aí estava lá a Maria Alice e o Arthur já com a boquinha aberta, esperando o alimento, não é? Aí a gente correu lá e a gente de olho no Arthur, que ele estava com uma bronquite asmática. Quem tem filho pequeno aí? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. E se não sabe, glorifique a Deus de pé, aplauda, porque o negócio é estreito. Você vê seu filho sem conseguir respirar, você fica vendo só a barriguinha dele fazendo assim. A minha está muito grande, quase não dá para a gente botar para fora, para baixo, para dentro, para fora, mas... E você fica ali angustiado. Senhor, 2 horas eu tenho que estar na igreja para motivar o povo para ir para o Espraiado. E como é que eu vou fazer isso? E o menino não melhorava. Aí 15 para as 2, eu falei assim, Raquel, vamos levá-lo para o hospital. Porque filho de pastor também adoece, tá bom? Você que pensa que pastor não tem luta... Tira essa ideia da sua mente. Tudo que vocês passam, a gente passa também. Amém, queridos? Eu não quero que vocês passem, mas vocês passam. Vocês passam por lutas? Oh, que bom, que pouca gente. Você passa ou não passa? Pois é, as mesmas lutas que estão aí, estão aqui também. Não é isso, Claudinha? Lutas grandes, não é isso? Aí eu levei ali no Conde, foi uma bênção. Mas o nome dele, que ela deu na chegada, ele não foi para o computador que era para emergência. Ele foi para um outro lugar. E passou 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Aí, minha esposa, queridos, quando eu falo, não é à toa. Depois de um certo tempo, ela foi lá falar. Eu não fui atendida ainda. Depois de um outro certo tempo, eu ainda não fui atendida. Se fosse você, já tinha um barraco armado. Tinha ou não tinha? Seu filho lá, respira ou não respira? Respira ou não respira? Aí, quando foi 4 horas, Michael, depois de 4 horas, ela finalmente foi atendida. Porque a atendente pegou no braço dela, levou lá por trás e deu, porque o nome não tinha chegado lá. E eu entendi com isso que Deus estava não permitindo que eu fosse ao Espraiado. E eu descansei. Vocês vão ver um vídeo, tá aí, Fábio, o vídeo? Vocês vão ver um vídeo do nosso time, o time da nossa igreja, lá no Espraiado. Você ouviu falar na Missão Amazônia? Quem ouviu falar da Missão Amazônia? Lá estavam 22. Ali, pela minha conta de pastor evangelista, tem uns 50. Talvez 40. Se contar direitinho, deve ter uns 30. Mas eles estão lá.
não tem som, mas esse aí é o nosso terreno lá no Espraiado. A igreja está trabalhando, não apenas na Amazônia, não apenas em Moçambique, não apenas aqui no centro da cidade, mas em todos os bairros nós vamos chegar. Então, essa aí é uma propriedade que a igreja comprou. Graças a Deus, nós temos boas notícias com relação à documentação. As coisas estão andando, para a glória de Deus. Não é fácil regularizar nenhum terreno aqui em Maricá. E quando ele está ligado ao INCRA, o trabalho é quadruplicado. Mas, graças a Deus, pela gestão da nossa igreja, gestão administrativa, uma salva de palmas aí a quem está trabalhando e vocês não estão vendo. Vocês veem o resultado. Mas, olha, dá trabalho, dá muito trabalho. Trabalho de documentação. Então, Léo e toda a equipe lá da diretoria, todos eles estão trabalhando firmemente para concluirmos. Então, eles estão seguindo aí, eu vou seguir aqui. Lá no hospital, então, depois que o nosso Arthur foi atendido, ele tomou 4 furadas sem a chave de sangue. 1, procura. 2, 3, 4. É para testar a nossa comunhão com Deus, não é? É ou não é? Hein, Vivian? É. Aí, Raquel me contou tudo isso em casa. Aí, no final, ela disse assim: gostei da atendente e da atenção dela. Gostei da médica que atendeu. Gostei da estrutura que está montada pela prefeitura. Aí eu falei assim: Raquel, você não existe. Você não está reclamando, você está glorificando, você está agradecendo. Queridos, a nossa missão, ela não começa quando a gente abre a boca para pregar o Evangelho, mas para viver o Evangelho. Ali, com certeza, o impacto da vida dela, assim como da sua vida, quando você reage não de acordo com as circunstâncias, por piores que sejam. Quando você tem compromisso com o Senhor e também com a missão que você tem de vida, o seu testemunho te precede. Ele vai à sua frente. Então, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém, queridos? Adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para cumprir a missão que Deus nos deu. Nós estamos aqui também para termos comunhão uns com os outros e aprender o ensino de Jesus. Aqui nós não temos o ensino do pastor Cândido, o ensino do pastor George, o ensino da Patrícia, da ministra Patrícia. Nós temos o ensino de Jesus, porque o que nos interessa aqui é o que Jesus pensa acerca do que o mundo pensa, acerca do que eu penso. Está o pensar de Jesus, o sentimento de Jesus, a vida de Jesus. Então, tudo aqui, e eu espero que seja assim também, em cada líder de célula, não é o que eu penso, não é o que eu gosto, é o que Jesus pensa, o que Ele gosta, porque conhecereis e a verdade. Eu não sou a verdade é Ele, o caminho é Ele, a vida está nele, a nossa redenção está nele. Então, não é o que a gente pensa, é o que Jesus pensa e como Ele quer que pensemos também. A partir daí, a gente chega, depois que a gente adora, depois que a gente cumpre a missão, depois que a gente tem o nosso discipulado e a gente entra para a comunhão da igreja, vem o tempo de nos servirmos uns aos outros com qualidade espiritual. Por isso, o Espírito Santo reparte no meio da igreja os dons, para que um sirva ao outro, para que um saiba que o outro é importante. Sem vocês ou sem o seu próximo, vocês não conseguirão cumprir plenamente a lei de Cristo e o amor de Jesus. Então chegamos, se você não pegou nenhuma mensagem desta série, estão todas no YouTube, você pode acessar a página da igreja e você vai aprender. Chegamos hoje então nos dons espirituais. Que dons são esses? Os dons que o Espírito Santo concede à igreja para que ela tenha saúde e continue crescendo e continue avançando. Governos. Está em Êxodo, capítulo 18, versos 13 a 26, Atos 6, 1 a 7, 1 Coríntios 12, 28. Então, governos é aquele dom espiritual que administra. Quem aqui administra alguma coisa?
Ótimo. Tem vários aqui que na função secular estão administrando algo. Agora, você é pai, você é mãe? Levanta a mão aí. Você está administrando lá. Deus te dá um dom, uma sabedoria, uma capacitação. Nem sempre o homem em casa, ele tem o dom de administração. Ele gasta muito. Não riam, mulheres. O homem é um pouco desorganizado. Ele não vê as prioridades. Ele vê mais o que ele gosta, o que ele pensa, e para ele o mundo pode acabar amanhã, está tudo certo, para ele também. Tem homem assim. Aí Deus te dá uma mulher que você vai ter como chata. Não me dá liberdade. Estou me sentindo preso. Não, é Deus que está te corrigindo. Amém, mulheres? Hein? É Deus que está te ajudando para você se organizar. Não pense que a sua mulher é chata, não gosta de você, não ama a família, não luta pela comunhão da casa. Não. Ela foi colocada diante de você para ser uma ajudadora, auxiliadora, alguém que está ao lado para lhe ajudar. Ela não está competindo com você. Quer ver uma coisa? O homem geralmente ele pensa e quer fazer. Aí quando ele vai compartilhar com a mulher trava. É assim ou não é, homens? Levante a mão aí, homens. Só muda o endereço. Você pensa uma coisa, na sua mente já está pronto, você já vai fazer. Aí a mulher chega e fala assim, e o colégio das crianças, e a compra, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Como é que vai ser? Não, aí o homem diz assim, cheio de fé, Deus proverá. A mulher que Deus te deu é uma bênção. Agradeça a ela, agradeça a Deus, porque ela foi colocada aí para te ajudar, para que você não coloque os pés pelas mãos. E olha que eu sei o que eu estou dizendo, hein? Quem está aqui há pelo menos 6 anos sabe, porque eu já contei essa história. Uma vez eu disse para Raquel, olha, vamos fazer porque, olha, já deu certo. E ela disse para mim 3 vezes, não vai dar certo. André, ela tinha 17 anos e eu 24 anos. Não vai dar certo. Eu falei assim, não vai dar. É assim também, mulheres? Lá, olha, tem mulher fazendo assim, ó. Aí eu falei assim, vai dar. Quero ver se vocês são bons. Deu certo ou deu errado? Mas como é que vocês são profetas? Deu errado mesmo. A mulher tem uma percepção, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não era só por causa da companheira, do sexo, do amor, não, irmãos. É porque em nós faltam algumas coisas que Deus colocou na mulher. Agora, Paulo vai dizer o seguinte, que também foi dado o homem a ela, porque tem algumas coisas nela que ela não tem, mas que se completa no homem. Lá em casa, por exemplo, quem mata as baratas sou eu. Eu não posso perder essa função assim, quase que sacerdotal em casa. Quem mata a barata lá sou eu. Raquel é uma mulher extraordinária, mas viu barata? José! É a única vez que ela me chama. Então, o dom espiritual, essa capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede, é para você viver em paz. O dom de administração não está em todos. E quando Deus sabe disso, Ele coloca alguém do seu lado que vai te abençoar e vai te ajudar muito. Lembra de Potifar, o que ele fez? Quando José chegou, ele tinha o dom de administração. Potifar falou assim, ó, vou esquecer tudo, está tudo contigo, pode administrar. O mesmo depois, mais tarde, aconteceu. Faraó agora disse para José, olha, todo o Egito está nas tuas mãos, só no trono eu serei maior do que você. É o dom e a capacitação espiritual. Então, quando você fizer o perfil de servo, dia 1º de março, 1º de abril, aniversário do nosso pastor Moisés Fortes. Não é mentira, tá, irmãos? É aniversário dele mesmo, dia 1º de abril. E quando você fizer o perfil de servo, você vai descobrir o seu dom espiritual. Então, de diversos dons que o Espírito Santo capacita, o dom de governo, o dom de administração está aí no meio da igreja.
e você vai descobrir e vai ter um ministério, quem sabe um ministério para administrar, para cuidar. Às vezes o líder é muito bom, agrega muita gente, mas é desorganizado. Aí Deus coloca um líder administrativo na igreja para que ele seja usado para organizar aquilo ali. Sabe aquele líder que é muito bom, aí você procura ele. Quantos estão no ministério? Não sei. Quantos vão com você para a Amazônia? Não sei. Não, é só um exemplo, tá? Pastor Gabriel, pastor George estavam com tudo lá certinho. Quantos iriam, quantos não iriam. Mas é mais ou menos assim. Então precisa ter alguém ali no corpo de Cristo separado para cuidar daquela área ali. Ele vai cuidar discretamente, ele vai fazer lá no escuro, né? Ou seja, fora dos holofotes, e aquela organização vai gerar saúde para aquele ministério. Então, quando Deus dá à sua igreja o dom de administração, é para que essas pessoas estejam em locais específicos na igreja, sobretudo na administração e na organização dos ministérios. O segundo que aparece na Bíblia é o de apóstolos. Nós temos hoje, não mais apóstolos, mas o dom de apostolado, que é a plantação de igrejas e ensino a exemplo da doutrina dos apóstolos. É a capacitação divina para comissionar, ou seja, comissionar é enviar, são enviados para desempenhar tarefas na obra de Deus. Ontem, por exemplo, a igreja comissionou aqueles irmãos e deu, na medida do possível, suporte para que eles pudessem desenvolver o que eles desenvolveram lá ontem. Então, lá no Espraiado. Mas nós temos outros 53 bairros. Quem aqui é de Ponta Negra? Levanta a mão aí. Tem alguém de Ponta Negra? Ali, lá, outros. Legal. Quem aqui é de Itapeba? Que é um outro bairro aqui da cidade. Irmãos também de Itapeba. Quem aqui é de São José do Embaçaí? Olha aí, tem mais gente aí de São José do Embaçaí. E Noã? Tem alguém de Noã? Opa, Noã, rápido. Não é? Ubatiba, tem alguém? Ubatiba tem, com certeza, tem isso aí. Então, dos 54 bairros da nossa cidade, nós temos representantes aqui na nossa igreja. E cada bairro desse precisa ter uma agência do reino de Deus, uma casa, uma igreja, e nós queremos ser esta resposta para o seu bairro. E a partir da sua vida, a sua casa aberta, recebendo a igreja, nós vamos alcançar os seus vizinhos, vamos alcançar os seus parentes, vamos alcançar as pessoas para Jesus. Pelo menos vamos ensiná-las o caminho que conduz à vida, porque a decisão é de cada um e nós não obrigamos ninguém a isso. Então, o trabalho apostólico nos nossos dias se resume a comissionar pessoas para que elas possam plantar igrejas em outros lugares. Hoje, o nome das nossas células, de células vivas, nós somos hoje células apostólicas. Por quê, pastor? Porque nós estamos agora com o nosso olhar voltado para a plantação de igrejas na nossa cidade. Então, o que era a célula de comunhão, para agregar, para cuidar, ela continua nesse foco também, mas principalmente o foco de todos os líderes de célula, da nossa base missão, é plantarmos novas igrejas na cidade. Então hoje, a nossa igreja está comissionando 26 líderes de célula, amanhã serão 27 células, mas por enquanto precisamos de um líder lá para Ponta Negra, não é isso? Girlene, acertei? Girlene, louvado seja o nome do Senhor por sua casa, por sua vida. Girlene está chegando na nossa igreja, falou assim, tem célula lá na minha região? Não, em Ponta Negra não tem, então a minha casa será uma célula. É isso, queridos, é isso. Já chega descobrindo o propósito para o qual Deus a trouxe para a cidade de Maricá. Já chega sabendo o que a igreja quer para o bairro dela. Se nós queremos o bem para toda a nossa cidade, para cada um dos 54 bairros, não existe nada melhor que levarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que produz vida, alegria, harmonia e, sobretudo, a vida eterna. Então, nós não temos aqui na nossa igreja o sonho de nos tornarmos apóstolos, porque apóstolos foram aqueles que Jesus plantou lá atrás. O último foi Paulo, e ele disse, a mim o último, né? Eu acho que isso aí limita bastante a gente, né?
mas a gente não está aí para criticar algumas outras igrejas que entendem que o seu líder é também um apóstolo, mas a gente crê piamente no que a palavra de Deus nos ensina. Mas, além de administração, além de plantar igrejas, nós temos também no meio da igreja aqueles irmãos que têm o dom de cura. Dons de curar. Esse dons de curar, você tem aí a medicina, que coopera com a cura. Quantos aqui já tomaram algum remédio? Todo mundo, né? Uma injeçãozinha. Bezetacil, dizem, não tomei ainda não, dizem que dói. Dói demais, mas resolve. Quem é que já tomou um delicioso, geladinho, boldo? Quem já tomou? Olha, eu tomei uma vez. O negócio não é ruim, não. É ruim. Demais. Mas resolve. Então, nós ungimos com o remédio e oramos pela cura. É isso que está em Tiago. Nós vamos nos aproximar dos presbíteros da igreja. Eles vão impor as mãos e vão ungir com óleo. O óleo era um remédio. O azeite era um remédio. Assim como hoje também o álcool, não o álcool bebida lá, né, para a pessoa ficar alcoolizada, não. Mas o álcool também serve como remédio, como limpeza. Então, os dons de curar que o apóstolo Paulo fala, ele está ensinando não apenas a cura milagrosa. Você vai ver que existem os dons de curas extraordinárias. Operação de milagres. Aí é um outro nível do mesmo dom, mas que tem as suas ramificações. Então, os dons de curar estão descritos na palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 9, 28, Atos 3, 1 a 8, 5, 14, 16, e assim eu penso que o Fábio colocou aí na tela para vocês. Vocês depois podem parar o vídeo em casa e ler cada um desses versos. É a capacitação divina de retirar enfermidades e doenças físicas, emocionais e espirituais, e eliminar dependências químicas, físicas e tudo aquilo que possa trazer bloqueios espirituais que impeçam a plena comunhão com Deus. Os que recebem esse dom são compassivos ao sofrimento e são movidos pelo Espírito Santo na ministração da cura e da libertação. Vocês se lembram? Todas as vezes que Jesus operava uma cura, o texto é assim muito objetivo, muito claro. O texto diz assim: e movido de íntima compaixão, e movido por grande misericórdia, ele fez. Então, não é que você vá sair por aí, eu tenho o dom de curar, é operação de milagres, toma, não é assim não. O Espírito Santo vai mover o seu coração para você entender a miséria do outro, a pobreza do outro, a luta do outro, e você vai se compadecer dele, você vai chorar por ele, e você vai desejar intimamente no seu coração que aquele quadro se reverta. Aí Deus vai revelar a você o que você deve fazer, e você vai fazer, e aquela pessoa será curada. É um exercício de misericórdia e compaixão antes que o milagre aconteça. Quem faz isso, pastor? É o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo saía para pregar, ele às vezes era impedido de chegar no lugar, e às vezes impedido de chegar no outro, mas quando Deus tinha o lugar certo para ele ir, Deus dizia assim para ele: entra nessa cidade porque eu tenho muito povo aí. Quem se lembra desse texto? Entra aí, porque eu tenho muita gente aí. Só que Paulo entrou lá, pregou o evangelho por 3 anos, padeceu horrores, sofreu tudo que você possa imaginar. Sabe por quê, queridos? A batalha é espiritual. Quando eu e você recebemos o dom espiritual para libertar pessoas, curar pessoas, livrar pessoas. Tem gente, por exemplo, que vem para Jesus depois de 20 anos nas drogas, na dependência química mesmo, forte, se converte e é transformado imediatamente. Eu conheço gente assim. Nunca mais sentiu desejo, nunca mais foi às drogas, foi liberto de imediato. Outros não.
outros precisam de um cuidado especial, de um tratamento especial. Será que esse aí não foi curado completamente? Foi, mas cada um vai receber a cura de um jeito. Tem gente que tem uma personalidade mais forte, mais aguerrida, mais bem resolvida, e outros vão precisar de uma ajuda maior. Por isso que Jesus disse certa vez assim a um cego: vê. Ele viu. Quem se lembra disso? Eu quero, veja, ele viu. Mas ao outro, ele pegou, cuspiu no chão. Quem se lembra disso? Fez um lodo, untou o olho do sujeito. Agora vai no tanque de Siloé, se lave. E ele disse, o cego: eu fui, me lavei e voltei vendo. Então, Jesus ele vai agir na vida de cada um com o propósito que ele tem. E eu e você, que talvez tenhamos o dom da cura, nós não podemos ficar frustrados, mas movidos e impelidos pelo Espírito Santo para agir de acordo com a vontade dele. Pensem nisso, porque nem sempre Deus vai nos usar para curar alguém. Nem sempre a sua oração tão fervorosa, tão real, tão palpável em amor, misericórdia, o propósito dele pode ser outro. Qual era o propósito de Deus quando enviou Jesus? Que ele fosse à cruz. Jesus, quando olhou para ele, olhou para o Pai, ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este, mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você está disposto nessa manhã a dizer assim: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. A sequência certa é boa, agradável e perfeita. Nós temos que entender que o nosso Deus é o único que é bom. Ele é o único que devemos agradecer. E Ele é o único que é perfeito em seus decretos. Ele não deixa de te amar, hora nenhuma. Quem se lembra aqui do apóstolo Paulo? Pode levantar a mão aí. Quem aí se lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi, na minha opinião, embora ele se considerasse o pior pecador e o menos digno do apostolado, não apenas eu, mas tantos outros antes de mim, apontaram que o apóstolo Paulo era o maior, e foi o maior de todos os apóstolos. Um dia, Paulo disse o seguinte, que orou ao Senhor: Senhor, me tira esse espinho da carne. Aí os céus se abriram e veio a resposta do Senhor para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, chegou na ilha de Malta. E a Bíblia diz que, Atos capítulo 28, a Bíblia diz que todos na ilha foram curados. Quem já leu isso aí na Bíblia? Todos foram levados a Paulo e Paulo curou a todos eles. Aí Paulo voltou de Malta, falou assim: vou orar de novo, né? Não é possível eu curar uma ilha inteira e eu mesmo vou ficar sem? Senhor, por favor, tira esse espinho da minha carne. Aí Deus abriu os céus novamente e falou o que para Paulo? A minha graça te basta. Aí Paulo vai de novo, entra numa outra cidade, prega, cura, liberta, gente salva, planta igrejas. Na terceira e última viagem dele, aí ele volta para o Senhor e fala assim: Senhor, tira de mim esse problema, tira. Aí Deus não apenas diz: a minha graça te basta, mas ele completa com uma frase. Quem se lembra da frase, fica em pé. Se não lembra, fica sentado. Mas se você lembra o finalzinho aí: a minha graça te basta, porque o meu
poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Aleluia! O poder de Deus se manifesta no meio de homens e mulheres que são frágeis, que são feitos de barro, que em nós não habita bem nenhum, não há poder nenhum em nós, mas a excelência do poder está nele. O poder de Deus quer se manifestar. Agora fique em pé também. Fique em pé também. O poder dele quer se manifestar por meio da nossa vida. A nossa parte é sermos humildes para continuarmos ouvindo o que o Espírito Santo quer e não o que nós queremos. Sabe por quê, queridos? A gente só vai querer curar quem a gente ama, quem a gente quer bem. Aí Deus fala assim para você, um dia, vai lá no presídio. Aí você chega lá no presídio. Ele fala assim, a cela é tal, 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 eu já abri a porta, você vai chegar lá e você vai falar do Evangelho e você vai orar por uma pessoa lá. Só que você chega lá dentro do presídio, abre a cela, a pessoa vem para te receber e você descobre que aquela pessoa ali matou a sua família toda. Esse foi o caso de Ananias. Mestre, Senhor, esse homem aí perseguiu, matou um monte de crente. Minha família mesmo, ele matou alguns da minha família. Quem é esse? Paulo. Mas Ananias, eu escolhi esse aí. Esse aí, que perseguia, que matava, que zombava, que levava preso. Só quem era esse? Paulo. Como assim? Paulo. Coloque o seu nome aí. Você também é tão pecador e falho, mas Deus ainda assim quer te usar. A graça dele, a misericórdia dele cobre a nossa vida. Não é que a gente mereça, não é que a gente é bom. Bom só há um. Que nessa manhã, eu e você possamos deixar o Espírito Santo usar o dom que ele nos deu. Deixar o Espírito Santo te usar. Você tem o dom de administração, tem o dom do apostolado, tem o dom da cura divina. Coloque-se mesmo diante do Senhor e comece a orar a Deus para Ele te dar direção de aonde você vai e aonde você não vai, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Uma vida guiada pelo Espírito Santo não determina para onde vai, mas olhando para João capítulo 3, verso 8, o vento, o Espírito sopra aonde quer. É isso que está escrito lá. Podemos ouvir a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do meu Espírito. Vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza. Vamos deixar que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade que está no Espírito Santo. E vamos permitir ser usados por Ele, no dia em que Ele quiser, na hora em que Ele quiser, no momento, quer seja oportuno ou não, o Espírito Santo vai te mostrar o caminho, a direção. E uma vez que nos tornamos obedientes ao Senhor, mais e mais da sua graça vai conosco, e nós vamos recebendo mais e mais do Senhor, e a glória dele vai se manifestando por meio da sua vida e da minha vida.